nós precisamos das pessoas, né? As pessoas que vão nos ajudar. E para isso, quando você entende que você precisa das pessoas, isso demonstra que você tem no seu caráter uma qualidade chamada humildade. Porque sem humildade, você jamais reconhece que você precisa de alguém, jamais você reconhece que precisa se desenvolver, que precisa melhorar, que precisa crescer. Né? Porque você acha que já sabe tudo. Eu sempre falo que a pessoa que acha que já sabe tudo, na verdade, ela não sabe nada e já começou a desaprender. Porque nunca nós vamos saber tudo. Sempre nós precisamos aprender alguma coisa. Né? Então, isso é o que faz toda a diferença. E eu falo isso, né, com propriedade, porque algumas vezes eu vou no programa e apresento lá, né, o quadro Saúde Estética lá no Manhã no Ar, e a gente vê ali o Emanuel trabalhando, né, que eu chego um pouco antes, às vezes vejo lá ele e a Adriane trabalhando, e o que a gente observa ali? Aquela energia, aquela coisa legal, o gostar de fazer aquilo, tá ali com prazer, né, com alegria. E eu acho que isso não tem preço, você trabalhar naquilo que você gosta e fazer bem feito aquilo. Quem trabalha, por exemplo, com saúde estética, eu imagino que é gratificante quando você vê o resultado do trabalho que se propõe, né, e vê também a transformação ou no corpo, ou na vida, ou na saúde de pacientes. Pra gente é assim, pelo menos para mim é assim também. Então a gente tem um compromisso porque a gente está lá para fazer jornalismo. Agora, você falou de algo que para mim é muito valioso, que é humildade, sabe? Mas não é humildade, porque a gente cresce com uma noção de humildade, que ser humilde é aquela pessoa, não, eu coitadinho, eu simplesinho, isso, é humildezinho, né? A gente cresce com essa acepção de humildade. E eu cresci também com essa ideia. Mas teve um momento que me deparei com uma professora que trouxe uma visão diferente. Humildade é quando você entende a realidade como ela realmente é. Uma avaliação que se faz. E se submete àquilo, né? Exatamente, e percebe aquilo. Eu acho que dentro da tradição cristã, o exemplo de Cristo é o maior de humildade, né? Até no que se pronunciava contra ele, e olhando para ele, nada víamos para que o desejássemos, era o mais indigno, coisa e tal, demonstrando, né, uma pessoa humilde. O rei anunciado que entra em Jerusalém sentado num jumentinho. Então, e ele sempre teve essa postura humilde. Mas no momento necessário, expulsou vendedores no templo, chamou escribas e fariseus de hipócrita, isso gritando no alto de uma montanha. Então, são condutas que não se alinham com a percepção de humildade de um coitadinho. Ele não era. Mas entendia a realidade. E eu acho que aí que está o grande segredo da humildade. Conhecer as minhas limitações, conhecer a minha própria capacidade, ou até onde quais são os meus limites, e daí procurar como melhorar, procurar como crescer. Exato. Ouvir, observar os exemplos, observar o caminho que outras pessoas já trilharam para chegar no objetivo que se quer e aprender com essas pessoas. Exatamente. E ter humildade, inclusive, também para entender que por mais que alguém esteja dando um conselho, e nós estamos num período de muitos conselhos, né? Demais. A gente abre a rede social, tem alguém lá, olha, faça isso, não faça aquilo. 10, 8, 9, 10 maneiras de fazer as coisas, e muitas vezes as pessoas seguem aquilo cegamente. Não, é o fulano que está falando, eu vou seguir. E acabam não tendo a humildade de entender que no momento que a gente segue o conselho de alguém, a partir dali, as decisões que a gente toma são nossas. Sim. E seremos nós que vamos arcar com as consequências dessas decisões. E a gente precisa ter maturidade e humildade para entender que sim, que se der certo, o mérito é nosso. Porque nós tomamos aquela atitude, mas se não der certo, se der errado, nós vamos sofrer aquilo e continua sendo consequência das nossas atitudes. Eu sempre tive esse cuidado. Eu não transferir a culpa para quem quer que seja. Assimilar aquilo que julguei ser importante no crescimento, na captação ou na aquisição de novas habilidades, mas entendendo sim, as consequências dos meus atos são minhas,
para o bem e para o mal. E por isso eu acho importante pontuar a humildade, que para mim é um valor, é um princípio, mas nesse sentido, de se auto-reconhecer, de reconhecer a própria realidade. E aí não adianta o dinheiro, a posição social, que seja lá o que quer que seja, não faz ninguém superior ou inferior a quem quer que seja. Exatamente. Isso também é humildade, não é mais ou menos essa perspectiva.